A ascensão de Adolf Hitler e do nazismo na Alemanha é uma das lições mais importantes da história moderna, especialmente em relação ao uso do populismo e à manipulação política para se obter poder. A trajetória do nazismo, desde suas raízes ideológicas até o controle absoluto do Estado alemão, mostra como uma combinação de crises sociais, econômicas e políticas pode ser habilmente explorada por movimentos totalitários. Essa reflexão sobre a ascensão de Hitler também serve como um alerta para a sociedade contemporânea, destacando a vulnerabilidade das democracias e os perigos inerentes ao populismo extremo. O contexto social e econômico da ascensão. A Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha devastada, tanto material quanto psicologicamente. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha em 1919, exigia pesadas reparações financeiras e humilhou o país ao responsabilizá-lo pela guerra. Isso gerou ressentimento entre a população, uma sensação de injustiça que Hitler e os nazistas habilmente exploraram. A crise econômica global de 1929, conhecida como a Grande Depressão, piorou ainda mais a situação, levando a um desemprego massivo, à pobreza e ao colapso de muitas instituições. Nesse contexto, Hitler apresentou-se como a solução. Seu discurso populista apelava ao orgulho nacional, prometendo restaurar a grandeza alemã e acabar com as humilhações sofridas no pós-guerra. Ele manipulou os sentimentos de desespero e frustração, oferecendo um inimigo comum, os judeus, comunistas e outras minorias, que ele culpava pelos problemas do país. O antissemitismo, já presente na Europa, foi elevado a níveis extremos pelo nazismo, que pregava uma visão distorcida de superioridade racial e pureza étnica. A estratégia populista de Hitler. O populismo é uma tática política que busca dividir a sociedade entre o povo puro e honesto e uma elite corrupta e distante. Hitler aproveitou-se disso ao pintar o governo da República de Weimar, os banqueiros e as elites internacionais como traidores da nação alemã. Ele se apresentou como um outsider, alguém fora das estruturas tradicionais do poder, que seria capaz de salvar o povo e devolver a glória perdida. Um elemento fundamental do populismo é o apelo emocional, que se baseia mais em sentimentos de medo e esperança do que em argumentos racionais. No caso do nazismo, a promessa de um renascimento nacionalista, de uma Alemanha poderosa e unida, foi uma mensagem poderosa em tempos de crise. Hitler criou uma narrativa de redenção nacional que ressoou profundamente com uma população desesperada por uma saída para sua miséria. Além disso, Hitler e o Partido Nazista usaram a violência como parte integral de sua estratégia. Grupos paramilitares, como as SA, Sturmabteilung, e mais tarde as SS, Schutzstaffel, foram usados para intimidar adversários políticos, silenciar críticas e espalhar medo entre os oponentes. A combinação de apelo emocional, propaganda e uso da violência deu ao nazismo a força necessária para crescer. O uso da propaganda. Um dos pilares do regime nazista foi o uso extremamente eficaz da propaganda. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, sabia que controlar a narrativa pública era crucial para moldar a opinião pública. O regime nazista utilizou todos os meios disponíveis para difundir suas ideias, incluindo jornais, cinema, rádio e grandes manifestações públicas. Eles construíram uma imagem de Hitler como um líder carismático e quase messiânico, alguém capaz de guiar a Alemanha a um novo destino glorioso. A propaganda nazista não apenas glorificava o líder, mas também promovia o ódio contra os inimigos do Estado. Os judeus eram constantemente demonizados, assim como os comunistas, ciganos, homossexuais e qualquer um que fosse considerado não-ariano. Esse processo de desumanização foi fundamental para legitimar as políticas genocidas que o regime implementaria mais tarde. Fragilidade das instituições democráticas. Uma das lições mais significativas da ascensão de Hitler é a fragilidade das democracias. A República de Weimar, que governava a Alemanha antes da ascensão do nazismo, era uma democracia relativamente jovem e instável, lutando para se manter em meio a crises econômicas e políticas. Hitler usou os mecanismos democráticos para subir ao poder, sendo nomeado chanceler em 1933, mas rapidamente desmantelou essas mesmas instituições que o permitiram alcançar o governo. Através da Lei de Plenos Poderes, Ermächtigungsgesetz, aprovada logo após o incêndio do Reichstag, parlamento alemão, Hitler conseguiu poderes quase ditatoriais, o que permitiu que ele governasse sem a necessidade de aprovação do parlamento.
Este evento mostra como, em tempos de crise, as instituições democráticas podem ser rapidamente corroídas por líderes autoritários que usam o medo e a urgência como justificativa para concentrar poder. Lições para a sociedade moderna. A ascensão de Hitler serve como um alerta constante sobre os perigos do populismo e do autoritarismo, especialmente em tempos de crise. Algumas das principais lições que a sociedade moderna pode extrair desse período incluem: vulnerabilidade das democracias. Nenhuma democracia é invulnerável. Crises econômicas, polarização política e descontentamento social criam um terreno fértil para o surgimento de líderes autoritários que podem minar o sistema por dentro. Desumanização e perigo do ódio. Quando certos grupos são demonizados e culpados por problemas sociais e econômicos, a violência e a perseguição tornam-se inevitáveis. A desumanização sistemática de minorias sob o nazismo, que culminou no Holocausto, é um lembrete de como o discurso de ódio pode levar a genocídios. Propaganda e manipulação da informação. Em tempos de incerteza, o controle da narrativa pública é uma ferramenta poderosa. Governos e movimentos autoritários muitas vezes utilizam propaganda e desinformação para manipular a opinião pública e silenciar opositores. Cultura política saudável. Uma cultura política saudável deve promover o respeito mútuo, o diálogo crítico e a confiança nas instituições. Líderes que se colocam acima das leis, atacam as instituições democráticas ou incentivam o culto à personalidade devem ser vistos com desconfiança. Importância da educação e da memória histórica. Manter viva a memória histórica das atrocidades cometidas sob o nazismo é crucial para garantir que as gerações futuras não repitam os erros do passado. A educação sobre os perigos do totalitarismo, do racismo e do populismo é uma ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais justa e resistente. Reflexão final. A ascensão de Hitler e a consolidação do nazismo representam uma advertência poderosa sobre os perigos de regimes totalitários que se alimentam de crises para dividir e controlar a sociedade. A manipulação populista de medos, ressentimentos e ansiedades, combinada com uma ideologia de ódio, pode ter consequências devastadoras. Na sociedade moderna, onde o aumento do nacionalismo e do autoritarismo ainda é uma realidade em muitas partes do mundo, a experiência histórica do nazismo é um lembrete constante da importância de proteger as instituições democráticas, promover a inclusão e resistir ao apelo do ódio e da divisão. A ascensão de Hitler, especialmente no contexto da ideologia nazista e do populismo, é um poderoso alerta à sociedade moderna. O nazismo mostrou como movimentos populistas, quando manipulam o descontentamento social e exploram medos coletivos, podem levar a regimes autoritários, violentos e totalitários. Hitler usou o ressentimento popular após a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica para construir uma narrativa que colocava o povo alemão contra inimigos internos e externos. Judeus, comunistas e outras minorias foram alvo de desumanização e perseguição sistemática, com a promessa de restauração da grandeza da Alemanha. O populismo, em sua essência, se caracteriza por apelar às massas em oposição a uma elite percebida como corrupta ou distante. No caso de Hitler, ele explorou essa dinâmica para minar as instituições democráticas da República de Weimar. Ao chegar ao poder por meio de eleições, o Partido Nazista rapidamente desmantelou essas mesmas instituições, estabelecendo um regime totalitário baseado em violência, racismo e censura. Essa experiência histórica oferece lições valiosas para o presente. Fragilidade democrática. A ascensão do nazismo mostra como democracias podem ser corroídas de dentro, especialmente quando líderes populistas manipulam processos eleitorais e enfraquecem instituições democráticas. Desumanização e perseguição. Líderes que utilizam o ódio para desumanizar minorias podem legitimar violência em massa, como o Holocausto. Isso alerta contra retóricas de ódio na política atual. Controle da mídia. A propaganda nazista usou habilmente o controle dos meios de comunicação para moldar a opinião pública. Hoje, com o advento das redes sociais, o controle da narrativa pública através da desinformação e fake news é uma ameaça real. Cultura autoritária. O culto à personalidade, tão presente em regimes totalitários, obscurece o debate crítico e racional. Na política contemporânea, líderes que buscam concentrar poder pessoal em detrimento das instituições democráticas representam um perigo contínuo. A ascensão de Hitler e o nazismo,
Com suas raízes no populismo, são um lembrete de como o medo, a insegurança e o descontentamento podem ser explorados para justificar políticas de ódio e autoritarismo. O fortalecimento da democracia, da educação política e do respeito pelos direitos humanos é fundamental para prevenir tragédias semelhantes no futuro. O alerta deixado pela história nazista é claro: a complacência frente à intolerância e à violência nunca deve ser uma opção.